Olha só, estou de volta aqui com o Doutor Me Consulta e agora eu recebo a doutora Natália Hildenberg e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que você vai se identificar. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. É uma honra tê-la aqui com a gente para falar de um tema tão importante, né? Vamos falar sobre ansiedade, o novo mal do século. Você aí que está ouvindo a gente agora já sentiu o coração acelerar, a mente não parar e uma preocupação constante, sem motivo claro? A ansiedade, ela tem se tornado cada vez mais comum e já é considerada por muitos como o mal do século. E hoje a gente recebe a doutora Natália, lá da Clínica Mãe de Deus, para nos ajudar a entender melhor esse tema tão presente na nossa vida. Doutora, para a gente começar, o que é a ansiedade e quando ela deixa de ser algo normal, por exemplo? Certo. Então, a ansiedade é um tema que foi muito divulgado nos últimos anos, né? Porque é uma questão que está cada vez mais recorrente na população hoje em dia, né? E antigamente você falava muito pouco. E agora está aparecendo mais porque a gente está dando mais visão, né, a essas questões mentais. E o que é a ansiedade, né? A ansiedade a gente compara ao medo. Só que a ansiedade é um medo que o paciente não sabe do que ele tem medo. Ele trava uma guerra contra algo ou alguém que nem ele mesmo sabe explicar o que é, né? E quando a ansiedade deixa de ser alguma coisa que é uma ansiedade normal, porque todos nós temos ansiedade, nervosismo, tensão, antes de alguma entrevista de emprego ou alguma prova, é normal que a gente fique ansioso, mas deixa de ser uma ansiedade normal quando essa ansiedade passa a te afetar durante o seu dia. Né, quando você deixa de fazer coisas que você habitualmente faz por conta de que a ansiedade realmente não te deixa trabalhar, não te deixa ter uma relação saudável com a sua família, né? E a partir disso se torna algo que já é bom procurar ajuda. É bom a gente lembrar que a ansiedade teve o grande boom dela durante a pandemia, né? Isso. A gente sempre foi ansioso, mas nunca numa proporção tão exacerbada quanto durante a pandemia, né, doutora? E agora que a gente descobriu esse sentimento que causa todos esses efeitos na gente, a gente vê o quanto é importante a gente se preocupar em buscar essa ajuda, né? Isso. Durante a pandemia aconteceu muito porque era uma coisa desconhecida, ninguém sabia o que poderia causar, mas todo mundo estava vendo que tinham muitas mortes, né, associadas a isso. Então era algo que criou uma ansiedade generalizada, porque todo mundo ficou trancado em casa, ninguém tinha mais aquele refúgio, né, de procurar alguns lugares que normalmente te acalmam, academias, parques. A gente não podia mais frequentar esses lugares para poder colocar nossa ansiedade em cima daquilo. Então ficou muito atrelado ali, é todo mundo em casa, vivendo aquele medo constante e sem saber quando ia acabar. Perfeito. E quais são os principais sinais de que a ansiedade está se tornando um grande problema? Bom, durante a ansiedade, a gente cria vários pensamentos, né? E o nosso cérebro tende a alimentar aqueles pensamentos que são ruins, né? Que são pensamentos que são coisas ruins. Por exemplo, vou fazer uma viagem, mas estou pensando muito no e se para algo ruim, né? E se o pneu furar? E se o avião cair? E se o avião cair? E se o ônibus virar? Se acontecer algum acidente, né? Então eu deixo de curtir o momento que eu tô tentando viver ali de uma forma saudável e passo a procurar alguma coisa ruim para o meu cérebro se distrair, porque o meu cérebro tende a fazer aqueles pensamentos ruins. Os pensamentos, os famosos pensamentos intrusivos, né? Isso. E são esses pensamentos ruins que alimentam o cérebro. E quando você dá atenção a esses pensamentos ruins, o teu cérebro cada vez mais vai começando a ter esses pensamentos cada vez mais acelerados. E aí você vai dando ouvidos àquilo e vai ficando uma ansiedade que já é uma coisa que você não consegue controlar sozinho. Doutora, a ansiedade hoje ela pode afetar tanto o corpo físico, né, quanto o mental. Quais são esses principais impactos? Bom, quando a pessoa sente ansiedade, que já pode cursar com sintomas físicos, né, normalmente tem aqueles sintomas clássicos que a pessoa sente que está infartando ou sente que vai morrer, né? Palpitação. É horrível. Palpitação, aquela respiração que não vem, né? Parece que o pulmão não consegue puxar o ar, né? Para você respirar.
os batimentos cardíacos acelerados, e você realmente tem aquela sensação de que algo não está bem. Tem muito paciente que chega a procurar serviço médico, né, o pronto atendimento. Tem gente que vai pro cardiologista pensando que é problema no coração de fato e na verdade não é, né? Isso. E uma coisa interessante também é a gente conseguir classificar e diferenciar a crise de ansiedade com a crise do pânico, né? A crise de ansiedade, quando eu tenho uma crise de ansiedade, ela tem um gatilho, né? Que é quando aconteceu alguma coisa que me fez ter aquele gatilho, e aí eu tenho esses sintomas todos físicos, né? Que vão de palpitação e falta da respiração também, né? E o pânico é quando você tá ali de boa, não tô fazendo nada, não tem nenhum gatilho, e aí do nada é uma sensação de que parece que vai morrer mesmo, né? E aí, essa é a principal diferença. A ansiedade tem gatilhos e a crise de pânico não tem gatilho, acontece do nada. E a crise do pânico, ela vai de 0 a 1000 em 1 segundo. Em 1 segundo, sem precisar de nada. É muito rápido, né? Isso. Doutora, por que hoje em dia tantas pessoas estão tão ansiosas? E existe uma explicação para esse aumento tão significativo? Então, não é que hoje em dia as pessoas estejam mais ansiosas, mas que atualmente é muito veiculado a ansiedade, né? E tem algo também que as pessoas que sofrem desse mal, às vezes, por própria questão de relação com amigos, com família, que acham que é frescura, que acham que não precisam tratar, às vezes acabam guardando aquilo para si e não demonstrando ali que tem essa ansiedade, né? E aí, como a gente começa a falar mais de saúde mental durante os últimos tempos, né, aparece cada vez mais paciente que se identifica com esses sintomas, né, que a gente está conversando agora, de realmente, eu sinto essa ansiedade, mas é uma ansiedade que ela não me deixa trabalhar, não me deixa viver aqui o meu dia, e tem pessoas que preferem acreditar que aquilo ali é normal, viver daquela maneira e não procurar ajuda. Tá cheio de gente assim, inclusive, viu? Olha só, como é que funciona o tratamento da ansiedade? E sempre é necessária medicação? Pois é, não é sempre necessária a medicação. E o tratamento da ansiedade, ele cursa com a medicação se necessário, mas também tem as terapias, né? A terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem a ajuda ali dos nossos colegas psicólogos, né? Que acolhem o motivo da sua ansiedade, seus gatilhos, seus medos, né? Conversa sobre traumas. E a partir do que você sente, ele faz uma consulta individualizada para o que você precisa, né? Para como você consegue controlar a sua ansiedade. Tem muitas técnicas de respiração, técnicas de fototerapia, que é pelas luzes, né? Cromoterapia pelas luzes, pelas cores. E aromaterapia também, que eu acho que tem muita gente que já ouviu falar da aromaterapia, né? Com aqueles óleos essenciais. Tem alguns que são calmantes, né? Mas quando nada disso dá certo, né? Esse é o tratamento primário, né, que a gente fala que a gente tenta ali controlar aquela ansiedade através de terapia, de técnicas, e quando não dá certo, quando nada disso funciona e continua sendo alguma coisa que te afeta durante o teu dia, daí a gente parte para a medicação, né? Porque a ansiedade, ela é como se o teu corpo tivesse em um estado de alerta, né? É muita adrenalina ali que é liberada pelo cérebro. E aí a pessoa fica com aquele sintoma de sobrevivência, né? Com a cabeça de sobrevivência, né? Então, teu coração acelera como se você realmente estivesse numa luta, né? De luta e fuga. E aí, são nesses casos que a gente entra com a medicação, né? A medicação é essa que vai tratar dessa questão mais física, de palpitações, da respiração, né? E fazendo com que o sistema fique mais depressivo, né? Depressivo no tipo de deprimir aqueles sintomas de excitação, né? E aí a pessoa fica num estado mais e isso vai ser resolvido juntamente com o psicólogo e o psiquiatra, isso. Né? Uhum. Se realmente vai ser necessário essa utilização desses medicamentos, né, doutora? Exatamente. Agora, vamos ouvir a mensagem da Daniela Castro, do Asa Branca. Ela pergunta para você, doutora. Ela fala, eu sinto uma preocupação constante, mesmo quando está tudo bem. Isso já é ansiedade ou é algo normal? A característica principal da ansiedade é justamente de que quando você não tem motivos para essa preocupação.
Então, como é que é o nome da espectadora? É Daniela Castro. Então, Daniela, é importante sim você procurar um atendimento profissionalizado, né, para tratar com essas questões, porque é algo que acaba indo te afetar durante o dia, né? Perfeito. O Fábio Oliveira, também do Cidade Satélite, ele fala: eu fico mais ansioso à noite, principalmente antes de dormir. Isso é comum? É comum. Principalmente a ansiedade causa insônia, né? Que é quando a sua mente trabalha a noite inteira, ela não descansa. E durante o dia pode até mesmo acontecer do paciente se sentir mais cansado. E aí à noite realmente a mente não desliga, não consegue dormir de jeito nenhum. O Cláudio Mendes também está por aqui, doutor, e ele fala: meu filho adolescente anda muito irritado e ansioso. Isso já é um sinal de ansiedade? A irritabilidade, ela pode ser causada pela ansiedade também, né? Mas precisa ser aí investigado o porquê dessa irritabilidade, se tem algum gatilho, né? E o que é essa ansiedade, né? Porque, principalmente em pessoas na idade escolar, né? Tem crescido bastante a preocupação com a ansiedade por conta de provas, né? E, às vezes, eles confundem um pouco sobre a ansiedade, que é uma ansiedade patológica, com a ansiedade que já é uma ansiedade que todo mundo já tem. Doutora, qual é o principal gatilho para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta que estão ouvindo a nossa entrevista e precisam procurar ajuda profissional? É exatamente quando essa ansiedade ela já te atrapalha. Quando você não consegue pensar em outra coisa, quando você não consegue mais se concentrar em atividades, porque a sua preocupação do que vai acontecer, a preocupação do futuro e o medo excessivo também não te deixam raciocinar direito. Então esse já é o sinal de alerta para você procurar um profissional. Exatamente. Eu já aproveito e já quero que você faça um convite, então, para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, para procurarem atendimento lá na Clínica Mãe de Deus. Você está lá pronta para recebê-los e poder fazer esse acolhimento, não é isso? Isso. Bom, para aqueles espectadores que sentiram aí que alguma dessas falas que a gente teve pode ter sido indiretamente para você, eu atendo na Clínica Mãe de Deus, né? Ali eu tenho minha agendinha, a gente marca o horário que ficar melhor para você. E ali eu faço uma escuta individualizada ali para você e a gente vai conversando um pouquinho melhor sobre o que é melhor para você, né? Se a gente precisa fazer terapia, se é bom entrar com alguma coisa medicamentosa e é isso. Olha, a Clínica Mãe de Deus está localizada na Avenida Major Williams, 1782, aqui no São Francisco. E você já pode anotar o WhatsApp, tá? É o 98119-1620. 98119-1620. Também tem o fixo, que é o 3224-0325. Eu conversei aqui com a doutora Natália Udimberg. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Adorei o nosso bate-papo e volte mais vezes. Obrigada, eu vou voltar sim, é só convidar. Pronto, fechou. Eu vou para um breve intervalo e a gente já volta com o Doutor Me Consulta. Não sai daí.